conhecem, nós somos o Rio Árabe, nós pertencemos a esta igreja, a Igreja Central de Tatuí. E hoje nós viemos trazer a mensagem musical para os irmãos. O primeiro hino que nós vamos cantar fala sobre estar ao lado de Deus e sobre como Ele carrega os fardos conosco, juntamente. Que às vezes os problemas são difíceis, mas nós podemos enfrentar tudo ao lado dele. Situações em minha vida que não consigo entender. Quando me pergunto o porquê de estar sofrendo, acho tão difícil responder. Mas quando eu me lembro de tudo que passei, de quantas provações eu enfrentei, sei que nunca fui deixado pra lutar sozinho, sempre fui guiado por tua mão. Eu sei que nunca prometeste um fardo leve, que seria dia a dia, às vezes vemos uma coisa, mas não conseguimos enxergar. E Deus, na sua magnífica sabedoria, às vezes usa alguns defeitos, algumas falhas que nós temos, para que nós possamos enxergar o amor dele. O hino que nós vamos cantar agora tem o título Faz-me Cego. Ele fala um pouco de como às vezes a gente precisa enxergar e não ver o poder de Deus em nossa vida. Às vezes sinto o peso de cada pecado, então olho para a cruz e a lua que
você estiver com Ele, automaticamente você vai se tornando semelhante a Ele. Mas por vezes no nosso dia a dia, a gente acaba se esquecendo de lembrar de Deus. Acordamos, trabalhamos, e a última coisa que a gente faz na noite é só pedir uma boa noite, nem mesmo agradecer as bênçãos recebidas. Utilize esse hino, medite na letra desse hino, entregue agora o seu coração a Jesus. podemos nos aproximar do Teu trono de graça para buscar o Teu poder, Senhor. Amém. Então, perdoa-nos aqueles pecados que temos cometido e que talvez sem desejar fazê-lo o fizemos, Senhor.
Toma nossa vida nas tuas mãos. Ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos ser em comum, realizando a obra em comum que Tu deseja que realizemos, mas vem Tu primeiro, Pai, realizar em nós uma obra extraordinariamente em comum. Abraça-nos, repousa com Teu Espírito sobre nós nesta noite. É uma noite muito especial, em nome de Jesus. Quero convidá-lo a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de São Marcos. Tome sua Bíblia, irmão. Cada noite vamos aprender um pouquinho mais, não é mesmo? Ensino maravilhoso. Hoje quero apresentar uma mensagem do Evangelho de São Marcos. Marcos é o Evangelho do poder. Marcos, ele traz mensagens maravilhosas a cada um de nós. Eu quero que você abra no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Deixa eu dar um breve vislumbre dos evangelhos a você. Você que tem vindo aqui a cada noite, a cada dia. Quando nós olhamos para os evangelhos, muitas vezes nós olhamos para os evangelhos como sendo simplesmente algo que foi deixado para nós como boa nova, mas que não tem um lugar específico para a nossa vida. É verdade, a gente pensa assim muitas vezes. Por que nós temos o Evangelho de São Mateus, São Marcos, o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de João? A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Mas quando a gente lê muitas vezes o Evangelho como um livro histórico, nós colocamos o Evangelho lá no passado. Mas o Evangelho ele transcende os aspectos históricos e ele deve ser também o Evangelho para os nossos dias. Mas para que a gente compreenda o que ele tem para os nossos dias, a gente precisa pensar um pouquinho também no passado. Quem não tem história não sabe de onde veio, nem como chegou aqui, muito menos como vai chegar lá. Então deixa eu falar um pouquinho do Evangelho para vocês. Venham comigo. Qual é o primeiro Evangelho? Mateus. Mateus é um evangelho muito especial. Sabe por quê? Mateus é o evangelho da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa com o pastor. Mateus é o evangelho da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Mateus é o evangelho talvez com maior volume de conteúdo bíblico dos evangelhos? Porque quando o evangelista Mateus escreveu o seu evangelho, ele escreveu o Evangelho para mostrar ao povo de seus dias, pense como pastor, a realeza de Jesus Cristo. Mateus é o Evangelho que apresenta a realeza de Jesus Cristo. É por isso que Mateus ele conta nos mínimos detalhes da vida de Jesus. Ele conta a origem de Jesus, de onde ele vem, de que raiz ele vem. Quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, logo você vê o nascimento de Jesus Cristo e suas origens. Por que são importantes as origens de Jesus Cristo? Porque para o povo dos dias de Mateus, eles só iriam acreditar em Jesus Cristo se fosse provado a sua origem. Ninguém aceitaria Jesus naqueles dias se não provassem que ele era da realeza de Davi. Portanto, Mateus é o evangelho que apresenta a realeza de Jesus Cristo. Talvez você diga assim: muito bem, pastor, esse evangelho como realeza de Jesus Cristo fica bem no passado. Mas e para nós? Quando a gente lê o evangelho de Mateus, o mesmo Mateus que apresentou a realeza de Jesus Cristo naqueles dias é o Mateus que apresenta a realeza de Jesus Cristo para os nossos dias. Sabia? O único evangelho que diz que o rei virá das nuvens do céu é o evangelho de Mateus. Então Mateus apresenta a realeza de Jesus Cristo para aqueles dias, para que eles acreditassem que Jesus era da realeza. Mas quando lemos o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, nós vemos também Mateus apresentando Jesus Cristo que virá como rei nas nuvens do céu. Se ele veio como rei para os judeus, para que eles o tivessem como rei dos judeus, para você que vive nossos dias, o
Evangelho de Mateus apresenta o rei que virá para governar a tua vida e te dar a eternidade. Vamos pular Marcos. Eu volto Marcos já já. Lucas. O Evangelho de Lucas. Lucas é um evangelho muito interessante, sabe por quê? Porque ele tem um contexto para aqueles dias e um contexto para os nossos dias. Não é diferente de Mateus. Lucas é o evangelho do testemunho. Do testemunho, pastor? Sim. Quem era Lucas? Lucas era um médico. Lucas era um médico que viveu um período posterior a Jesus Cristo e que nunca viu Jesus. Não teve contato com Jesus como Mateus. Mateus era coletor de impostos, que Jesus chamou ele para sair da coletoria e seguiu. Mas Lucas não. Lucas era um médico de uma classe social abastada, privilegiada naqueles dias, e que nunca teve contato com Jesus. Mas como é que ele se tornou evangelista? Como é que ele escreve a história da vida de Jesus? E é aqui que eu quero tomar um ponto para nós naqueles dias e depois trazer para cá. Ele se tornou cristão porque alguém testemunhou a ele Jesus. Então Lucas escreve seu evangelho para dizer a você que as pessoas podem se tornar cristãs em nossos dias pelo nosso testemunho. Lucas é o evangelho do testemunho. Um homem que não viu Jesus em seus dias, mesmo tendo vivido na mesma época, mas que conheceu Jesus pessoalmente pelo testemunho de alguém. João, você vai concluir de maneira maravilhosa o sermão dessa noite. João é o evangelho do amor. Você já ouviu falar que João é o evangelho do amor? João apresenta somente 7 milagres de Jesus Cristo. Só 7. Ellen White diz que Jesus operou muitos mais milagres do que está relatado na Bíblia, e não teríamos como anotar todos os milagres de Jesus Cristo, ou seja, não haveria tinta e nem papel para anotar todos os milagres de Jesus. João apresenta somente 7 milagres de Jesus, e os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João são apresentados como sinais de Jesus Cristo. Agora venha comigo no Evangelho de João e pense comigo. Como é que João seria o Evangelho do amor escrito por um homem que era um terror? Você conhece alguém que antes de falar não pensa? Ou fala e pensa só depois? Você conhece alguém que ele parece um trovão, que tudo com ele é agitado e não tem paciência com ninguém? Você acha que João era chamado filho do trovão por quê? Porque ele não era um sujeito muito fácil. João não era um homem de temperamento fácil. João era um homem que assustava as pessoas pelo seu temperamento. Não era por uma vez que chamavam ele o filho do trovão. Primeiro agia, depois pensava. Primeiro batia, depois imaginava o que tinha feito. Era o filho do trovão, aquele que assustava qualquer pessoa dentro da igreja. Agora pense comigo. Como é que João se tornou o evangelho do amor? Se ele era um homem tão terrível. Porque em seus dias João olhou para Jesus, e o olhar de Jesus transformou João. Agora escute uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tivesse que dar a sua mãe para alguém, talvez alguns aqui já tenham a mãe falecida, mas se ela estivesse viva, e você tivesse que dar a sua mãe para alguém,
Para quem você daria? Não diga que é para o pastor. Para quem você daria? Para quem? Para ninguém. Também não diga que é para Jesus. Eu estou dizendo que uma pessoa aqui na terra. Se você tivesse que dar a sua mãe para alguém, para quem você daria? Hein? Para quem você daria, pastor Fabrício, a sua mãe? Para quem você daria a sua mãe se você tivesse que dar para alguém? Para ninguém? Não, pastor, eu amo muito minha mãe. Para quem você daria a sua mãe? Talvez se você tivesse que dar para alguém, você escolher na ponta do dedo, talvez, uma única pessoa. Agora pense comigo, para quem Jesus deu a sua mãe? Para João. Quando Jesus estava para morrer na cruz do Calvário, ele disse assim: João, eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo assim: trate a minha mãe como se fosse. Por que Jesus deu a mãe dele para João? Porque João sofreu uma transformação. É isso que o Evangelho de João quer dizer. Quando no capítulo 3 ele disse que Nicodemos precisava nascer de novo para ter uma transformação. Quando no capítulo 4 ele disse que a mulher samaritana tinha que beber da água que ele ia dar para que nunca mais voltasse a ter. Quem era a samaritana? Podre. Quem era Nicodemos? Podre. Não era podre, pastor. Ele era muito bem na sociedade, mas ele não tinha Deus, e quem não tem Deus é podre. João é o Evangelho do amor, que transcende os dias do seu evangelista para dizer assim a você: filhinho, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João é o Evangelho do amor. Amado, amado, desejo que vá bem a tua vida física e a tua vida espiritual. Amado, João é o Evangelho do amor que transcende os dias de Jesus Cristo, que vem até nós com o texto mais citado na Bíblia Sagrada, na face da terra. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O Evangelho de João é o Evangelho do amor, e ele foi um homem tão amado, que Domiciano não conseguia matá-lo. Na tentativa de matar João, Domiciano, o imperador, aqueceu um tonel com óleo, e quando aquele óleo estava quente, como quando você frita pastéis, mandou jogar João ali dentro. E a tradição diz que nem o fio de cabelo de João se queimou, porque ele era o discípulo amado de Jesus Cristo. Foi o discípulo amado de Jesus Cristo que escreveu no livro do Apocalipse e diz assim: não haverá mais separação no novo céu e na nova terra. João é o Evangelho que transcende o amor dos dias de Jesus para os dias finais da história da humanidade. João é o Evangelho do amor. Mas nessa noite eu quero falar sobre o Evangelho de Marcos. Quero começar a falar sobre o Evangelho de Marcos com você, fazendo uma pergunta. Seja honesto e sincero com o pastor. Olhe bem para mim. É fácil ou é difícil ser cristão hoje? Vamos lá, diga. Fácil ou difícil? Está sim. Deixa eu ver as mãos. Quantos acham que é difícil? Obrigado. Quantos acham que é fácil? Ok? Agora vou fazer outra pergunta. Quem não acha nada? Não procurou? É fácil ou difícil ser cristão? Vamos pensar juntos então. Marcos é o Evangelho que nos diz se é fácil ou difícil ser cristão, sabia? Então venha comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, deixa ele aberto ali. Marcos é o Evangelho do poder, você sabia disso? Se João é o Evangelho do amor, se Lucas é o Evangelho do testemunho, se Mateus é o Evangelho da realeza, Marcos é o Evangelho do poder. Marcos é o Evangelho que mais apresenta milagres de Jesus Cristo, cerca de 19 milagres. Enquanto João apresenta 7 milagres chamados de sinais, Marcos é o Evangelho que apresenta cerca de 19 milagres. Por que será que Marcos apresenta mais
que Jesus tem poder sobre a natureza. Tem ou não tem? Quando ele apresenta Jesus acalmando a tempestade. Marcos é o Evangelho de Jesus Cristo, que mostra Jesus tendo poder sobre a doença, quando ele cura paralíticos, quando ele cura pessoas cegas, quando ele cura pessoas que estão com problemas físicos. Marcos é o Evangelho do poder, que apresenta Jesus ter poder sobre doenças. Tem ou não tem poder sobre doenças? Tem. Marcos é o Evangelho do poder. E ele apresenta Jesus tendo poder sobre os demônios. Quando trouxeram o endemoniado diante de Jesus, o endemoniado não suportava, o demônio ia embora. Na presença de Jesus, o demônio vai embora. Tem ou não tem poder? Tem. Marcos é o Evangelho do poder. E ele apresenta Jesus tendo poder sobre a morte. Quando um desfile de um caixão de pessoas tristes chorando vão para sepultar alguém, Jesus aparece e opera um milagre e ressuscita. Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre o demônio, Jesus tem poder sobre a doença, Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus é todo poderoso. Esse é o Jesus de Marcos, todo poderoso. E é por isso que ele apresenta 19 milagres. Agora pense com o pastor. Para quem Marcos escreveu o seu Evangelho? Para as pessoas que viviam em Roma. Por que Marcos escreve para cristão que está em Roma e apresenta tanto milagre? Qual era o problema do povo que estava em Roma? Era poder. Eles estavam enfrentando que tipo de poder? O poder do governo romano que oprimia as pessoas. Então pense com o pastor, o que é que Marcos precisava apresentar para eles? Se eles estavam oprimidos pelo poder de Roma, Marcos tinha que apresentar um outro o quê? Poder. Se eles, para serem cristãos, morriam, se eles, para viver no cristianismo, sofriam, o poder de Roma queimava vivo, o poder de Roma colocava no Coliseu as pessoas, de 60 mil pessoas aplaudindo, enquanto o cristão era comido pelas feras diante de todos. Veja a barbaridade. Nero abriu a barriga da sua mãe para ver de onde ele tinha vindo e incendiou a cidade de Roma no ano 70. Deixa eu fazer uma pergunta. Era fácil ser cristão nos dias de Roma? Não. Por que Marcos escreve o seu Evangelho apresentando milagres sobre o demônio, sobre a natureza, sobre todas as coisas que eu mencionei a vocês? Porque o poder de Roma estava massacrando qualquer pessoa que queria ser cristã. Uma das coisas que eles faziam, diz a tradição, era passar na sola dos pés, sem calçados, banha de porco, gordura, e pendurado numa madeira, acendia uma tocha embaixo do pé, para começar a fritar a sola do pé, até que a pessoa morresse queimada. Com uma pergunta: de que lado você vai ficar? De Jesus ou de César? Se alguém fosse cristão em Roma, era jogado vivo dentro do Coliseu. Eu tive uma oportunidade de estar no Coliseu. 60 mil pessoas batiam palma para ver cristão morrer sendo comido pelas feras. Então eu vou fazer uma pergunta para você: era fácil ser cristão em Roma? Só porque era cristão, morria queimado, sabe, crucificado, destruído, vivo, oprimido, massacrado. Só porque era cristão. Bastava a pessoa ter a iniciativa de ser um cristão e Roma massacrava. Então foi pelo massacre do poder romano que Marcos escreve o Evangelho do poder de Jesus Cristo, para que eles morressem por Jesus e vivessem com Jesus. Vivessem com Jesus e morressem por Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta. É fácil? Não responda aí. Ou difícil ser cristão hoje?
Quantos que ao sair da igreja nesta noite serão queimados lá na rua porque leram a Bíblia? Quantos que ao sair da igreja nesta noite vão ser jogados no estádio municipal e 60 mil pessoas irão aplaudir quando leões, tigres e animais ferozes começarem a devorar a tua carne? Quantos serão destruídos no dia de hoje porque vieram da igreja? É difícil ser cristão hoje. Nunca foi tão fácil ser cristão. Nunca foi tão fácil ser cristão. Ninguém é preso. Ninguém é morto. Ninguém é destruído fisicamente porque é cristão. Então, onde é que está a dificuldade de ser cristão hoje, pastor? Está em viver a vida espiritual. Porque ninguém aqui, nesta igreja, será morto simplesmente porque veio ao mundo. Mas nos dias de Roma era. Marcos é o evangelho do poder que transcende aqueles dias e que vem aos nossos dias para dizer a você que ainda que você não venha morrer crucificado, queimado, que você não venha ser destruído porque você é um cristão, ainda que você não venha sofrer as agruras que Roma com seu poder fazia, o poder satânico tem tentado oprimir você, mas o poder de Jesus Cristo tem toda a liberdade nessa terra, se você abrir o coração a Jesus para libertar você de todos os seus pecados e operar maravilhas em tua vida. Marcos é o evangelho do poder. Nunca foi tão fácil ser cristão. Agora venha comigo ao capítulo 7, vamos então ao tema desta noite. Capítulo 7, verso 31. Então Jesus tornou sair das terras de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram que pusesse a mão sobre ele. E Jesus, tirando-o do meio da multidão, pôs o dedo no ouvido, tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe então os ouvidos e logo o impedimento da língua se lhes fez e falava desembaraçadamente. Jesus ordenou que a ninguém contasse, contudo, quanto mais proibia, tanto mais divulgava. Admiravam sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar. Marcos, o evangelho do poder. Os cristãos nos dias de Jesus sofriam as agruras terríveis para viver o cristianismo, mas ainda assim viviam pelo poder de Jesus Cristo, que Marcos dizia a eles, que Marcos testemunhava a eles. De todos os milagres operados por Jesus Cristo, esse que li para você talvez foi o único que você nunca prestou tanta atenção. Você já viu muitos milagres de Jesus Cristo sendo operados em nossos dias, mas você viu na Bíblia Sagrada muitas vezes histórias de milagres de Jesus Cristo operados naqueles dias. Talvez você nunca tenha olhado com carinho para esse milagre. Sabe por quê? Porque esse é o único milagre relatado na Bíblia Sagrada que é desse jeito. De que jeito, pastor? Onde estão relatados os milagres, normalmente diz-se que tem uma multidão. Vem o evangelho quando diz assim: Jesus estava dentro de uma casa. Dentro daquela casa, quando de repente quatro homens trouxeram um homem deitado numa maca, e como não conseguiam chegar a Jesus porque a casa estava o quê? Cheia, havia uma multidão. O que fizeram que as pessoas subiram pelo telhado, abriram o telhado ali e colocaram o homem naquele leito, e o homem foi curado. Quantas pessoas tinha ali? A Bíblia diz uma multidão. A Bíblia diz no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, que Jesus estava entrando na cidade de Jericó, e Bartimeu pôs a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Por quê? Porque Jesus tinha uma multidão entre ele. Jesus vinha andando e a multidão vinha atrás dele. Por quê? Porque queria milagre. Você já viu que multidões vão à igreja? Multidões seguem muitas vezes uma igreja em busca de um milagre. O Evangelho relata muitas multidões seguindo Jesus e milagres sendo apresentados. Certa feita Jesus estava sobre a montanha e depois de pregar para a multidão,
Jesus disse: vamos dar pão. E eles disseram: nós não temos dinheiro para comprar. E Jesus tomou os peixes e os pães e fez peixe e pão para uma multidão. Você lê na Bíblia muitos milagres que Jesus fez em meio à multidão. A maioria dos milagres da Bíblia Sagrada são relatados em meio à multidão, mas esse aqui não. Esse é o único milagre do Evangelho que diz totalmente diferente disso. Leia comigo. Então tornaram a sair das terras de Tiro e Sidom, e foi a pé o mar da Galileia através do território de Decápolis, e trouxeram um surdo e gago e rogaram que pusesse a mão sobre ele. Jesus tirando do meio da multidão fez o milagre. Deixa eu fazer mais uma pergunta nessa noite. Jesus podia ou não podia fazer aquele milagre no meio da multidão? Não podia. Por quê? Porque tem milagre que, se Jesus fizer perto dos outros na nossa vida, os outros não acreditarão que nós nos convertemos. O que o Senhor está dizendo com isso, pastor? Tem coisa na nossa vida que é tão podre que a gente teria vergonha de vir à igreja se Jesus contasse para todo mundo. Como é que Jesus trata cada pessoa? Com amor e misericórdia. Venha comigo, história. Trouxeram um homem surdo e gago no meio da multidão. Todos sabiam que ele era surdo e gago, porque quando ele tentava falar, ele tinha uma grande dificuldade. Quando conversavam com ele, zombavam dele porque ele era surdo. Quando ele começava a falar alguma coisa, ele demorava tanto para falar que as pessoas logo diziam a frase no seu lugar. Gagueira tem duas origens básicas. A primeira, um problema psicológico de infância. Segunda, um problema físico. Um problema físico pode ser tratado com uma cirurgia muitas vezes. Num problema psicológico, precisa tentar tratar da raiz desse mal, para ver se volta a alguma coisa e melhora. A Bíblia não diz se aquele homem tinha gagueira porque teve um problema familiar ou se ele nasceu com um problema físico. A Bíblia apenas diz que ele era surdo e gago. A Bíblia apenas diz que trouxeram ele no meio da multidão. A Bíblia não traz detalhes da vida desse homem. Mas estudando a palavra de nosso Deus, eu chego a algumas conclusões que eu gostaria de colocar, apresentar para vocês nessa noite. Primeira delas, Jesus não poderia operar aquele milagre no meio da multidão, porque se tem alguém que escandaliza os filhos de Deus em meio à multidão, é o diabo. Há coisas em nossa vida que Deus opera na particularidade de nossa vida, porque só Ele sabe o profundo e a intensidade do problema que você tem. E Deus te tira do meio da multidão e opera milagre. Ele ama você do jeito que você é, e Ele não revela os teus problemas no meio da multidão. Ele te tira a parte para fazer o maior milagre que você precisa. Sabe por quê? Lembra essa história de sobre coisas maravilhosas. Outras coisas. Porque se os outros vissem, iriam ter nojo. Se os outros vissem as coisas que Jesus faz conosco, teriam nojo de nós. Deixa eu fazer uma pergunta. Poderia eu nessa noite cuspir em minha mão e passar na sua língua? Alguém fez uma careta que parecia que ia vomitar? Pastor, jamais eu permitiria isso. Isso é uma coisa muito o quê? Nojento. E o que Jesus fez com o homem? Sozinho. Porque os olhos dos homens parecem nojentos. Você consegue entender? Porque Jesus não fez o meio da multidão? Porque todo mundo iria dizer:
que aquilo era uma coisa nojenta. Escuta, se todo mundo visse o que Jesus já fez por você e por mim, o que diriam as pessoas? É nojento. Mas o que ele faz com você e comigo? Aquilo que é nojento aos olhos dos homens, ele tira a parte para não destruir o filho que ele tanto ama, para que ninguém rejeite. Tirou a parte, cuspiu na mão, passou na língua. E o texto tem uma frase que diz assim: que falava desembaraçadamente. Aquele homem tinha uma coisa que embaraçava muito ele. Aquele homem se sentia o pior de todos, porque quando olhavam para ele, pediam: fala, cara. E ele nem ouvia. Então vinha no seu ouvido, quem sabe, pegava: fala, cara. E ele, sem poder ouvir, tentava falar. E era escandalizado por todos. Enquanto todos ridicularizavam aquele homem, Jesus tirava aquele homem particularmente para viver ao lado dele, sabe? Enquanto todos rejeitam muitas vezes as atitudes de algumas pessoas, Jesus pode reprovar a atitude, mas aceita a pessoa do jeito que ela é, só rejeita deixá-la do jeito que ela está. As pessoas rejeitavam aquele homem do jeito que ele era e não faziam nada por ele. Mas Jesus o tirou a parte, rejeitou o seu pecado, mas desejou transformar. Tocando o ouvido e a língua, o homem se desembaraçou sozinho com Jesus. O texto diz assim: Jesus olhou para o céu e disse: Efata, que quer dizer abre. Efata, que quer dizer abre. Por que Jesus olhou para o céu, diz Ellen White? Porque você também precisa olhar para o céu, lugar onde tem a fonte de poder, e todos os embaraços da tua vida serão. Finalmente, o texto diz, e Jesus disse para ele assim: não conte a ninguém. Contudo, quanto mais divulgava, quanto mais proibia, mais. Depois de operar o milagre com aquele homem sozinho, Jesus disse assim: não conta para ninguém. Jesus proibiu de contar o milagre. Agora, quando Jesus proibiu de contar o milagre, ele saiu do carro e foi para casa, e alguém gritou assim: ô Gago. E ele olhou: peraí, você era gago e surdo? E ele olhou. Então a pessoa se admirou e disse assim: mas peraí, que não era surdo? Eu era. Mas não era gago? Também era, mas não sou mais. Ele precisava contar para alguém? Ou só o ato das pessoas verem a mudança de comportamento, a mudança de vida dele? Só o ato de ele falar agora normalmente sobre comércio ou qualquer outra coisa não divulgava o milagre que tinha acontecido na vida dele? Então venha comigo aqui ao fim dessa história. Se aos teus olhos te vêm muitas vezes os pensamentos de que as pessoas te olham como pecador, de que as pessoas te condenam pelas suas atitudes, de que as pessoas dizem que tu não vale, que tu não pode, ou que tu não tem valor algum ou não presta, se as pessoas todas dizem isso, e se você sair sozinho com Deus à parte e receber o poder de Deus na tua vida, a tua vida será transformada, e as pessoas que dizem que você é gago e surdo perceberão que Jesus entrou no teu coração. Amém. E houve uma transformação.
feito em suas mãos. Eu quero dizer para você que não pereça o que os outros dizem, e sim o que Jesus quer fazer na tua vida. E os outros dirão que todo embaraço saiu de ti, pelos atos e pela tua vida. Tudo. Mas eu vivi assim, uma vida torta. Como é que está na igreja agora? Como é que batizou agora? Sabe por quê? Porque se fosse o diabo, ele se levantaria nessa igreja e dizia assim: você é fulano, Beltrano, você, e começaria a contar o pecado e escandalizar. Mas Jesus não faz isso. Ele sai sozinho e tira todo o embaraço daquele que deseja arrancar as coisas nojentes da sua vida. Isso que o Evangelho quer dizer. Há muitos de vocês, muitos de nós, que já recebemos um milagre público. Se eu pedisse aqui para alguém testemunhar dizendo de um milagre público, eu tenho certeza que pessoas diriam: pastor, lembra que eu pedi aqui uma cura, nós oramos pela cura e fulano ficou curado, milagre público. Se eu pedisse aqui para alguém dizer um milagre público, talvez alguém poderia dizer assim: lembra, pastor, quando eu comecei a seguir e pedir a Deus que eu seria sincero a Ele nos dízimos, nas ofertas, e todo mundo está vendo a prosperidade que Deus está me dando? Milagre público. Deus opera muitos milagres públicos, mas o milagre que mais toca o teu coração, sabe qual é? É aquele que Ele opera sozinho. Sabe o que acontece? As pessoas que não viram o milagre operado sozinho na tua vida verão os frutos das tuas novas atitudes. Vou repetir: os frutos das suas novas atitudes, porque Ele operou um milagre que ninguém precisa saber, mas quem pode ver o fruto. Por que o pastor Fabrício vai descer no tanque batismal com uma moça? Sabe por quê? Vem ao tanque, pastor. O que vai no tanque batismal nessa hora? Sabe por quê? Porque as pessoas descem no tanque batismal para mostrar publicamente o que Deus fez na intimidade. Jesus não disse para aquele moço: não conta para ninguém. Mas ele, quanto mais falava, mais se envolvia. Alguma coisa aconteceu na vida. Por que alguém desce ao tanque batismal? Porque na intimidade, na particularidade da vida de uma pessoa, Jesus tocou o coração. É lógico que publicamente a gente tem ouvido a palavra de Deus, mas o maior de todos os milagres é o milagre que Deus opera no nosso coração, na intimidade do nosso ser. E aqui está Mariana, jovem, querida. Por que ela está aqui para batizar? Não é porque ela ouviu muitos sermões nessa igreja. Está certo que muitos sermões nessa igreja devem ter transformado o coração dela em muitas coisas. Mas sabe por que ela está aqui para batizar? Porque no íntimo do seu ser, onde ninguém estava junto dela, só Jesus, Ele operou o maior de todos os milagres. E aqui está a querida Maria. Esse é o teu pastor, pastor Fabrício. E como ministro do Evangelho, Ele te batiza para a remissão dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Por que alguém batiza? Não é porque o evangelista veio pregar, não é porque o Ademir foi ensinado a mentir. Isso tudo complementou, mas é porque sozinho com Deus encontrou o caminho da salvação. Então nesta noite eu quero terminar fazendo um convite que, como fiz ontem,
Ontem eu convidei aqueles que vão se batizar a vir aqui nesse lugar. Mas hoje eu quero fazer um convite maior. Eu quero convidar aqueles que precisam, porque sabem que esse é o caminho, que precisam da intimidade com Deus, que precisam ser batizados algum dia. Eu não quero convidar para vir ali, eu quero convidar para vir aqui com o pastor Fabrício e com a Mariana, na frente do Dani Batista. Pastor, mas o senhor fez um convite ontem, é verdade, e ontem eu fiz um convite à emoção. E muitas pessoas vieram à frente chorando. Mas hoje eu quero fazer um convite à sua razão. Por que você deve ser batizado? Porque você aprendeu o cumprimento da palavra de Deus, é verdade. Mas mais do que isso, porque na intimidade do seu ser, na solidão, só você e Deus, Deus tocou com a sua saliva, na sua língua, na sua vida, no seu ouvido, tocou no seu ser e lhe transformou. Enquanto todos diriam que você está perdido, Deus saiu sozinho com você, porque Ele escolheu você para te salvar. Eu quero fazer um convite. Você vai ouvir uma música linda. E eu não quero convidar você para vir chorando aqui na frente. Eu quero convidar você para levantar a cabeça e caminhar diante de Deus, até o tanto batismal, para dizer para Deus: eu estou aqui, eu preciso, me trouxeram no meio da multidão, mas eu quero estar sozinho contigo. Eu quero ser contigo. Você que vai ser batizado esse fim de semana, eu quero convidar você para vir. E você que precisa ser batizado nos próximos dias. Pastor Fabrício não vai batizar mais ninguém. Mas eu quero convidar você para vir aqui em cima, sabe por quê? Para que no teu coração fique marcado o dia de hoje. Para que no teu coração fique marcado o dia que você se levantou diante da multidão para dizer para Deus que você quer ficar sozinho com Ele e receber a vida. Escute essa música. Enquanto ela canta, eu e o pastor Fabrício estamos aqui pertinho da batismal para orar por você que vai ser batizado e que deseja ser batizado também. Você pode vir aqui? Quero orar por você. Vem. Você precisa? Venha. Quando vai ser? Não sei. Venha. Vem aqui na frente, perto do canto batismal. Quero fazer uma oração para que Deus abençoe você. Pediu corajoso, tem mais um. Tem mais? Vem. É só para você dizer para Deus hoje. É para agir para Deus. Mas o que vão dizer as pessoas não interessa. Interessa que Deus saiba que você quer sair sozinho com Ele. Senhor, tu nos guias.
Você imaginava a tamanha multidão nessa igreja que deseja sair sozinho com Deus? Eu quero orar, mas no meu coração Deus diz assim: tem mais gente. Tem mais gente que está preso pelo diabo, que Jesus quer libertar. Meu coração não diz se essas pessoas vão ter coragem, mas meu coração diz que tem mais gente. Pastor, logo, a gente já está em pé. Não insiste, pastor, porque isso não é bom. Olha, se o diabo insiste para destruir as pessoas com vício do álcool, do fumo, das drogas, por que não insistiria como pastor para convidar pessoas para vir ao tanque batismal, não para ser batizado hoje, mas para tomar uma decisão para Deus? Diante de Deus, eu posso orar, não tem mais alguém que gostaria de vir? Ah, pastor, mas agora, diante das pessoas, ninguém sabe o que vai no teu coração. Só Deus. É Ele que quer mudar a tua vida. Ele quer mudar. Posso orar? Ou mais alguém tem coragem de se unir a esse grupo? Por que insiste, pastor? Profetiza da igreja adventista do sétimo dia diz que se aqueles homens não insistissem, Jesus não entrava na casa deles. Por que insiste? Porque é bom para você. Mais alguém? Agora vou pedir para a igreja, vou fazer uma corrente de oração e vão abraçar em oração esse povo que está aqui. Vamos dar a mão para quem está perto. Está todo mundo de mão dada aqui, orando por vocês que estão olhando para o tempo batismal. Mas se precisar alguém passar pelo meio, a gente larga a mão para você. E mais alguém? Ninguém mais? Posso orar? Feche teus olhos. Aqui estamos, Senhor Deus, nesta corrente de oração, pedindo pelas misericórdias do céu, unindo essa mão na mão de nosso irmão, para unir nas tuas mãos e pedir uma bênção particular e pessoal a cada um desses que vieram. Amanhã tem batismo. Dezenas de pessoas serão batizadas. É possível que alguém aqui na frente do Senhor não tinha decidido batizar até hoje, mas hoje decidiu e amanhã vai ser batizado. Porque entendeu que o rei dos judeus é rei do povo de Tatuí. O testemunho dado na vida de Lucas é o testemunho dado na vida deste aqui também. Que o amor do coração de João veio de Jesus e veio ao coração destes aqui. Mas que o grande poder desceu do céu nesta noite. Então abraça essa pessoa e mostra para ela que hoje é o dia da salvação. Hoje elas entregam o coração de ti. Abraça o teu braço de amor. Se alguém não teve coragem, Senhor, porque às vezes não é fácil, Tu és o misericordioso, expõe no coração dessa pessoa que ela precisa se libertar das garras de Satanás. E essa libertação virá somente pelo poder de Jesus. Abraça o teu povo com amor nesta noite. Cura a nossa alma. Transforma a nossa vida. Não permita ninguém sair daqui nesta noite, Senhor, pensando que tem um pecado que não pode ser curado, porque o pecado daquele homem devia ser muito nojento, mas Tu curou. Tu não olhou para o
que a multidão dizia. Tu tirou aquele homem à parte e fez no coração dele aquilo que tu deseja fazer no nosso coração. Então não deixa ninguém sair dessa igreja pensando que tu não o amas, Senhor. Mas que todos saímos aqui certos que hoje o céu se abriu e o milagre aconteceu. Boa noite a todos. O João quer falar alguma coisa? Aguarde, por favor, um minutinho aqui. Para comemorar esse evento tão bonito do batismo que nós tivemos essa noite, todos vocês estão convidados para um momento social, descendo ali embaixo. Vai ser servido sorvete e bolo, tá? Todos vocês estão convidados. Podem descer pelas escadas ali e aproveitem esse carinho da igreja para vocês. Boa noite a todos. Vocês que vieram à frente, se tem algum detalhe a acertar no batismo de manhã, grupo de pastor Fabrício, o obreiro Ademir. Amanhã estamos juntos, um grande batismo, chegue cedo, vai estar super lotada a igreja. Você é nosso convidado.